Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de hoje que nós vamos meditar é Mateus, capítulo 14, versículos 22 até ao 27. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. O título da mensagem é Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, essa mensagem, Jesus, logo após ter recebido a notícia de João Batista, sobre a morte de João Batista, ele se refugiou, glória a Deus, aleluia, Jesus, e ordenou que os discípulos, passasse para outra banda do mar, entrasse no barco e fosse para outra banda, enquanto ele despedia a multidão, E Jesus ali ficou despedindo a multidão e em seguida ele não foi juntar com os discípulos de imediato, Em seguida ele foi para o monte orar, falar com o Pai, E isso, irmãos, nos dá um ensinamento muito grande, muito importante, Da importância de estar a só com Deus, falando com Deus, falando com o Pai, Nós precisamos tirar um momento para poder falar com Deus. Eu disse, mensagens anteriores, sobre a importância, do homem e a mulher, o cristão, o servo de Deus, a serva de Deus, tirar todos os dias, pelo menos 15 minutos, para a leitura da Bíblia Sagrada. Ler, meditar, e buscar o entendimento, Tem que fazer as três coisas ao mesmo tempo. Primeiro nós lemos, depois nós meditamos naquilo que lemos e buscamos em seguida o entendimento daquilo que lemos e meditamos, para que haja edificação da palavra no nosso coração, no nosso ser, no nosso entendimento, e a palavra fica frutífera em nós. Então, a importância de nós tirarmos alguns minutos por dia para ficarmos a só com Deus, Jesus fala também numa outra mensagem, sobre a importância de entra para o teu quarto, cerra a porta atrás de ti, e a sós fala com teu Pai que está nos céus, que vê o oculto e o escondido, e o teu Pai te ouvirá, Então, a importância de tirar um tempo para com Deus, de refugiarmos para falar exclusivamente com Deus, A gente fala, e ao mesmo tempo que a gente fala, a gente ouve Deus também falando com a gente, A resposta de Deus no nosso coração. Você sente o alívio daquela dor, daquela angústia, daquele sofrimento, aquela coisa que nós sentimos, quando nós nos refugiamos para falar com Deus. E Jesus fazia isso diariamente, todos os dias. Ele subia ao monte para falar com o Pai, em oração. Muitas vezes ele despedia toda a multidão ali na igreja, e até os apóstolos também, E aí ele subia ao monte sozinho, Às vezes, algumas vezes ele levava, ou melhor, quase sempre ele levava com ele, Pedro, João e Tiago,
né? Mas tinha a vez que ele ia sozinho, como nessa oportunidade aqui, né? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, ou seja, sozinho, né? E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, né? Então nós temos aqui uma referência, irmãos, que fala um pouco sobre esse assunto, né? Orar à parte. Enquanto estava neste mundo, Jesus frequentemente procurava estar a sós com Deus. Passar tempo a sós com Deus é essencial para o bem-estar espiritual de cada crente. Devemos estar continuamente conscientes de que a falta de oração individual ao nosso Pai Celestial é um sinal inconfundível de que a vida espiritual dentro de nós está em declínio. Ou seja, o homem e a mulher, né, de oração, né, quando ele começa a ficar sem buscar a Deus em oração, sem reservar um tempo para Deus, independente da igreja, também em casa, né? Então ele começa a enfraquecer espiritualmente. É necessário estarmos fortalecidos. Eu falei isso já algumas vezes. O que Jesus fazia, né? Eu diria muitas vezes, eu já disse muitas vezes com os irmãos, né? Ele ia recarregar a pilha, né? Porque você vai ao monte, ora a Deus, você volta cheio da graça e do poder do Espírito Santo, né? Mas com o trabalho na obra de Deus, você vai sendo minado. As suas forças vai diminuindo. Então é necessário voltar ao monte para recarregar a pilha, né? O monte é só no morro, pastor Israel? Não. O monte não é só no morro e nem só no mato, não. O maior monte de oração chama-se Igreja de Deus, Casa de Oração, Casa de Deus. Esse é o maior monte de oração, né? Mas entre um culto e outro, nós também buscamos nos refúgios para falar com Deus a sós, porque na igreja nós estamos no coletivo com os irmãos, né? E é muito importante estarmos a sós com Deus para falar e ouvir o Espírito Santo de Deus falar conosco ali, naquele silêncio extraordinário, né, do refúgio com Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Devemos repudiar tudo que ofende ao Senhor e renovar nosso compromisso de perseverar em buscá-lo e a sua graça salvífica. Buscar a Deus e a sua graça que nos salva, né? Que nos conduz, né? E que nos mantém de pé diante de Deus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus diz aqui, então os discípulos, quando estavam, glória a Deus, aleluia, Jesus, mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo, né? Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então nós vejamos aqui, irmãos, que quando Jesus foi ao monte orar e os discípulos foram sozinhos com o barco, os discípulos estavam com medo, eles ficavam enfraquecidos longe de Jesus, né? Porque acostumado o tempo todo Jesus com eles no barco, né? E quando Jesus deixou eles sozinhos no barco, o que aconteceu com eles, né? O medo se apoderou deles. Então ficaram fracos, ficaram frágeis e vendo Jesus andando por cima do mar, acharam que era um fantasma e gritaram de medo. Assim é o homem, assim é a mulher, assim é o cristão, né? Que fica sem buscar a Deus, né? Sem buscar a Jesus, né? Sem se alimentar cada vez mais e mais, né? Em oração, na leitura da palavra de Deus, separando um tempo para Deus, buscando cada vez mais a graça de Deus. Nós nos enfraquecemos sem Jesus, né? E ficamos frágeis, como os discípulos ficaram naquele momento, né? Então os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo.
né? Mas Jesus é um pai amoroso, ele é um pai maravilhoso. Vocês vejam que Jesus não tem brincadeira com ele, não. Nunca teve e continua não tendo, né? Eu até citei, há muito tempo atrás, eu fiz uma citação dizendo, né, que você não encontra na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não encontra em nenhum lugar falar que Jesus sorriu, né? Você não encontra falar que Jesus sorriu, né? Mas que Jesus chorou, você encontra algumas passagens confirmando isso. Ah, pastor Israel, mas Jesus é só no Novo Testamento. Não, irmãos, não é só o Novo Testamento, não. O Velho Testamento já começou desde o princípio anunciando a vinda de Jesus. É porque você não leu o Velho Testamento e não prestou atenção. Você está preso apenas no Novo Testamento e não vê as referências falando sobre Jesus desde o princípio. Entendeu, irmãos? Tá? Então vai no Novo Testamento, leia o Novo Testamento inteiro, começa em Gênesis, vem e passa por tudo pela Bíblia e vai até o Apocalipse 22 no finalzinho para você ter um pleno entendimento. E é bom que você não faça isso apenas uma vez, não. Faça isso 1, 2, 3 vezes, quantas vezes Deus te der a condição, para que você tenha um perfeito entendimento de todas as coisas, né? Então, de modo que, aleluia, Jesus, glória a Deus. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem de bom ânimo que eu sou contigo, né? Jesus não deixou eles ficar ali agoniando, não, né? Vocês veem que coisa maravilhosa, né? Se é o homem, ele deixa quieto, vai se aproximando e deixa o circo pegar fogo, como se diz no povo por aí, né? Jesus não, imediatamente, quando os discípulos gritaram com medo, ele diz para eles: não temas, tem de bom ânimo, sou eu, né? Tem bom ânimo, sou eu, não temas, né? Então é coisa tremenda. Então, irmãos, a gente fica maravilhado de ver o poder e a graça de Deus, o amor de Cristo para com todos, né? É coisa realmente maravilhosa, né? Não temas. Nesta vida há muitas coisas para se temer. Porém, Jesus quer que olhemos para Ele e que não tenhamos medo. Suas palavras de encorajamento estão fundamentadas no seu poder ilimitado e no seu grandioso amor pessoal para com todos quantos realmente lhe pertencem. Frequentemente nas Escrituras, Deus ou Jesus Cristo encoraja o seu povo com palavras alentadoras. Não temas, né? Coisa tremenda. Vamos ler aqui uma referência que nós temos aqui em Josué, falando sobre esse assunto. Isaías, capítulo 41, do versículo 8 até o 14, diz o seguinte, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. É o Senhor Jesus falando com o seu povo, né? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi, não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não o acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo, porque eu sou o Senhor teu Deus. Te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo, não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Amém, irmãos? Então é isso, irmão. Nosso Deus é maravilhoso. Com Jesus no barco, nós não precisamos temer nada nesta vida, né? Nada vezes nada. Se você estiver no barco sem Jesus, você há o que temer, sim.
Mas se você estiver no barco e Jesus estiver contigo, não temos o que temer. Amém, irmãos? Deus abençoe, um forte abraço a todos e a paz do Senhor Jesus. Voltamos amanhã com um novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém?